E aí pessoal, tudo certo? Guiesp aqui para mais um tutorial do nosso Stardust. A partir da versão 1.2 você vai ter o módulo de dinâmicas, tá? Simulações físicas. É uma funcionalidade super massa, tá? Vai agregar bastante aí no nosso fluxo de trabalho. E para a gente começar uma leve introdução aí a esse sistema, a gente vai realizar um exemplo bem simples, tá? Utilizando essa nova funcionalidade. Então, vamos começar setando aqui o nosso emissor de partículas. Eu vou mudar ele para grid. Tá? Vou aumentar aqui o número de partículas, quem sabe para 400. Ok, então, cada segundo aqui ele vai emitir 400 partículas. Vou também aumentar, quem sabe, a velocidade aqui, talvez 300. Legal. Aqui o size também, eu vou deixar ele talvez em 200. Interessante, depois a gente até pode manipular. Para não ficar tão pesado, eu vou fazer um exemplo 2D mesmo, então eu vou tirar o size aqui para somente um, tá? Que eu vou trabalhar só no eixo horizontal e vertical, sem perspectiva. E aí vamos setar aqui a duração da nossa partícula para 10 segundos, né? Já que a nossa composição aqui é 10 segundos. E também vou deixar aqui o ponto de origem um pouco mais para cima. Beleza? Tá aí, tudo bem, nada demais, é importante a gente setar primeiro a nossa cena. Então, o que eu vou fazer também? Eu vou utilizar esse logo aqui, então vou copiar tudo ele aqui, Ctrl C. Vou criar um sólido, isso aqui vai ser a minha máscara logo. Vou deixar numa outra cor aqui. Ok, então só vir aqui e colar. Aí tudo bem. Vou desabilitar. E aí eu gostaria de criar um objeto 3D a partir dessa máscara. Então eu vou vir aqui no Model. No Model, ao invés de File, eu vou habilitar aqui Text Mask. E aqui no Extrude Layer eu vou colocar ele como máscara logo. Então a princípio eu tenho esse objeto tridimensional aqui, tá? E ele vai, digamos, rebater as minhas partículas. E como é que a gente ativa o sistema de dinâmicas, né, dentro do Stardust, tá? Se você perceber, você tem dois novos módulos aqui, tá? Esse primeiro é o Physical, então ele vai tornar os seus objetos dinâmicos, e esse aqui são algumas forças, tá? Então, para a gente começar, eu vou puxar aqui o nó Physical, e aí você tem algumas propriedades. É bem simples se você já trabalhou com algum modo aí de simulação física, seja no Cinema 4D ou qualquer outro software, você vai perceber algumas similaridades, tá? Basicamente, esse primeiro, eu posso ter dois tipos de objeto dinâmico, tá? O primeiro é o Dynamic, então ele vai se tornar como se fosse um objeto rígido. E esse Kinematic, ele vai ser como se fosse um objeto sólido, tá? Ele não vai se movimentar, a não ser que você queira, tá? Mas ele vai afetar os meus objetos, então ele vai servir como se fosse um objeto colisor, tá? Nessa parte aqui também eu posso simular, né? Utilizando uma esfera, uma caixa, né? Como se fosse um cubo, e um model, tá? Então, dependendo aqui, se eu utilizar o model, eu vou ter que colocar com o model, que aí ele vai seguir basicamente as linhas, ok? E aqui eu posso setar também se ele pode colidir com todos os objetos ou só com os objetos, digamos, colisores, tá? No Kinematic. Então, no caso, se eu colocar all, todas essas partículas elas vão interagir entre si, tá?
E aqui também eu tenho algumas propriedades do objeto mesmo, então fricção, o salto, massa. Esse damping você pode enfraquecer, quem sabe, o movimento dinâmico, pode randomizar. Ou também aqui, nesse Static Until Hit, ele só vai se tornar um objeto dinâmico quando algum outro objeto encostar nele, tá? E aqui também você pode limitar o eixo, tá, dinâmico. Nesse caso, como eu vou trabalhar só numa perspectiva um pouco mais 2D, eu já vou colocar aqui o axis, tá, XY, então ele não vai trabalhar no eixo Z para todos os elementos, tá? Inclusive, eu vou ter que setar um nó aqui para cada objeto, tá? Então, eu vou duplicar esse físico aqui, Ctrl D. Tá? Então esse aqui vai ser, digamos, vou até renomear, importante aqui, né? Partícula. E esse aqui vai ser, digamos, os meus colisores. Tá? Até aí tudo bem? E aí, super simples, tá? Só eu arrastar aqui, né? Linkar esses dois. E aqui, na opção do colisor, eu vou deixar o Collide como... Eu vou deixar All. E aqui no Simulate Using, eu vou colocar como Model, tá? E aqui na minha partícula, já vou linkar aqui na minha partícula. Beleza, então, aqui eu vou colocar como Dynamic. Simulate, eu vou utilizar Sphere, porque aí vai ficar bem rápido também. E no Friction, eu vou desabilitar um pouquinho, tá? Eu não quero que tenha tanto atrito. E aí, se você já vier aqui, provavelmente não rolou nada, tá? O que aconteceu? A gente precisa ligar o fator da simulação, tá? Então, para fazer isso, é só a gente vir aqui nessa primeira parte aqui do Stardust, vir aqui em Physics, e aí eu consigo ligar e desligar o meu processo de simulação. Lembrando que qualquer simulação dinâmica ele vai utilizar arquivos temporários, tá? Então ele vai colocar um cache na sua máquina, então ele vai salvar provavelmente em um arquivo temporário, tá? Então eu vou colocar aqui on, vou voltar aqui, automaticamente já começou a surgir meu objeto dinâmico. Vamos ver o que aconteceu aqui. Provavelmente esse meu objeto colisor aqui, ele está no tipo Dynamic, né? Eu quero que ele somente colida, ele vai ficar estático. Então eu vou mudar aqui para Kinematic. E agora, quando surgir aqui as minhas esferas, eles já vão colidir com esse meu objeto, tá? Bem simples mesmo. Só que agora vamos tentar configurar algumas possibilidades a mais aqui para deixar isso mais interessante, tá? Então, é importante, primeiro, setas dinâmicas antes de setar a cor e tudo mais. Inclusive, depois a gente pode registrar, né, esse processo, porque cada vez ele vai criar vai simular isso novamente, então a gente pode, com o AutoCache ligado, né, ele faz isso. Eu posso, quem sabe, depois, quando eu tiver tudo pronto, vir aqui e colocar como freeze, tá? E aí ele vai congelar essa simulação dinâmica. Bom, eu gostaria que ele preenchesse toda a tela. Como é que a gente poderia criar aqui um outro modelo para colidir, como se ele ficasse parado aqui e preenchesse toda a tela? Tá? Então, eu vou criar um novo model e vou até renomear esse aqui, né? Esse aqui vai ser o meu logo. Esse aqui vai ser, digamos, as minhas paredes, tá? E eu já vou deixar aqui a parede nesse mesmo linkado, né, nessa mesma propriedade aqui dinâmica, beleza? E uma forma simples de fazer isso é se a gente criasse algumas máscaras, tá? Então, vou deixar aqui em 0. Eu vou criar um sólido. Seriam as minhas paredes, tá? Eu vou fazer uma breve máscara aqui, então
Vou clicar 2 vezes para automaticamente ele já me dar essa máscara quadrada. Vou ligar aqui o meu grid. E vou com a minha pen tool aqui, quem sabe, pegar essa parte aqui também. Deixar eles mais ou menos aqui. Criar um outro. Como se eu fizesse uma parede aqui. E para a gente transformar isso aqui. Opa, inclusive tá. Deixar um pouco mais certinho aqui. Ok. Vou tirar o grid agora. Aqui também tá um pouquinho torto, mas tudo bem, tá? O que a gente vai fazer aqui? Agora, com essa máscara também, né? É só vir aqui no Paredes, Text Mask e selecionar aqui a nossa layer. Então ele meio que já criou essa barra aqui, né? Como se fosse essa parede. Inclusive agora, ó, você consegue perceber que ele já está completando aqui. Vamos transformar essa parede aqui, alterar ela de local. Então, um jeito fácil, se você vier aqui em Model Properties, você pode linkar o nulo. E a partir dessa versão também, você tem esse modo aqui, Create Null. Então você pode clicar aqui, ele automaticamente vai me dar um controlador, tá? Então eu posso, quem sabe, alterar a posição dele aqui. Inclusive eu vou aqui na minha... Vou tirar a simulação dinâmica por enquanto, vou deixar off só para setar o meu objeto aqui. Minha parede então, vamos deixar ela talvez aqui. Também deixar aqui Strut Depth talvez em 1, né? Eu não preciso ter essa profundidade. Deixar ela talvez no centro. Talvez diminuir 90 ou aumentar aqui talvez 105 ou 100 colocar 110. Talvez, ele pode preencher. Posso levantar um pouquinho a mais aqui, só como se ele estivesse preenchendo a tela. E agora sim, colocar aqui o Simulation On. Legal, ele está explodindo bastante aqui. Eu também vou fazer um ajuste fino aqui no emissor. Talvez deixar ele vindo bem de cima aqui. E aí ele vai preenchendo o meu espaço. Também posso diminuir, aumentar, tudo mais, deixar isso aqui bem mais preparado. E aí então, vou criar um fundo, deixar o fundo branco mesmo. Esse aqui vai ser o meu background. E agora vamos trabalhar no estilo aqui dessa simulação, tá? Então, eu vou deixar esse meu logo aqui. Eu posso trabalhar com o material, mas eu vou deixar ele na mesma cor do meu fundo, né? E aqui nas partículas, vamos tentar trabalhar um pouco mais interessante. Talvez aumentar aqui e dar um pouco mais de randomização aqui no tamanho das partículas. Quem sabe colocar um gradiente interessante aqui nas cores.
talvez utilizar uma cor que nem essa, talvez alterar um pouquinho, alterar algumas outras cores aqui também, não sei, vai da sua criatividade. Além disso, a gente pode perceber algumas intersecções aqui. Para a gente conseguir resolver isso, aqui no nosso logo, a gente pode aumentar aqui, quem sabe, o Path Samples. Eu vou colocar aqui talvez 30, né? Ainda foi um pouco mais, ou deslocar um pouco. Talvez vou aumentar aqui em 60. Eu vou tirar, quem sabe, o bevel. Vou deixar ele em 0 aqui. Já ficou interessante. Agora sim. Olha, e a princípio eu estou utilizando um notebook, tá? Um MacBook Pro 2014. Ele está rodando legal aqui. Provavelmente no 3D vai ficar um pouquinho mais pesado, mas fica um resultado super legal. A gente também pode, aqui na partícula, né, talvez trabalhar com overlife também, talvez colocar um pouquinho de sombra aqui, né, deixar ele talvez um pouco mais aqui, render settings também, se bem que ele já deu um pouquinho de sombra aqui, talvez fique interessante para essa vinheta, tá? E é claro, você tem inúmeras possibilidades aí para manipular, motion blur e tudo mais. Ó, ficou super legal. E aí depois que eu tiver realizado a dinâmica, tá? Eu posso clicar nesse botão aqui, desabilitar esse auto cache, clicar nesse botão cache in, cache out, ele vai registrar aqui o movimento da minha simulação, e aí depois é só eu mudar aqui no Simulation, colocar para Freeze, e quiser trabalhar com algumas outras coisas de colorização, de luz, ambientação. Bom, é isso, galera, espero que tenham gostado aí. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, e é isso. Valeu, galera!